Saudações, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Divan. E aí, Divan, como o senhor está? Olha, primeiramente, eu não quero a bomba nuclear. Pois é. Quem tá no erro sabe. Chernobyl não foi suficiente, Gabriel Divan? Não foi, velho, não foi, né? Os cara insistem, né? Mas tamo aí, né, velho? Mais uma semana, mais uma aventura nas ondas do rádio internetico. Vira Casacas e você, tudo a ver. Muito bem, Gabriel. Temos um episódio que o convidado ele disse: se o Felipe tiver, eu não gravo, então eu não estive. É isso aí. É mais ou menos isso, né? Ele disse assim: não, ou eu faço por videoconferência, né? Eu não quero estar na mesma sala de audiência dessa pessoa, ou eu não apareço, eu fujo, né? Mentira! A gente está aqui com uma conversa muito legal, a gente está com um dos convidados mais queridos que a gente tem, esclarecendo muitas dúvidas e no meio do caminho, colocando a sua letrinha, a sua reflexão, é assim que é, velho, e tá muito bacana o episódio. Pena que o senhor vai ficar ali no camarote, né? É aqueles tipo assim, o jogador que tá suspenso ou que tá sendo contratado, aí fica lá tomando um espumante, de óculos escuros, né? Tá. Dá um autógrafozinho pra galera que joga a camiseta pra cima, assim e tal. Exatamente. Mas eu vou ouvir. É gostoso também, né, Divan? Ficar ouvindo ali um pouquinho, fazer, né? Estar do outro lado, assim, é muito bom. É muito bom, às vezes que eu não consigo participar, eu vou lá, eu me preparo todo pra escutar, né? É aquela coisa, né? Vamos ver o que os caras disseram, né? Então vamos mandar uns salvezinhos aqui, Gabriel, pra gente fazer a nossa introdução, já ir ouvir o nosso amigo Samir. A Ellen Krause e seu marido Luciano, que não passam sem sua dose de vira, pediram um salve, Gabriel, para eles e para suas cachorrinhas Pagu e Wanda. Olha que delícia aí, ó. Eles não passam sem uma dose de vira, é isso, cara? Poxa. Uma dose de vira-casacas, cara. Impressionante, just a perfect day. Mais ou menos isso. Ah, não, tá louco. Lá no Spotify, a gente recebeu um comentário naquele nosso episódio que ficou muito bacana sobre fandom, né? Com a Adri Amaral ali e tal. Seguinte, ó. Depois deste episódio, não me reconheço mais como parte do fandom Vira-Casacas. Tá? Me chamo Marcelo, mandem um salve pra mim no próximo episódio. Então, Marcelo, que não é do fandom do Vira-Casacas, pediu um salve. Olha aí, cara. Não, pode ser admirador, pode continuar escutando, só não precisa ficar ali, né, brigando com pessoas por nossa causa e não precisa ficar na porta do nosso hotel tentando invadir de noite, né? Mas de resto tá tudo bem. A gente recebeu um Bluit, um post muito legal lá no Blue Sky do Murilo Ferraz, né, Gabriel Divan? Que ele pediu um salve para Lola Motoqueira, que teve um AVC em dezembro, está em recuperação, fazendo fisioterapia. Tamo junto, Lola. E muito bacana o videozinho da Lola andando de moto lá, né, cara? Tá louco, cara. Até isso, né, meu? Esses bichinhos aí, quando vê, né, eles já estão aí, já estão grandes, né? Já estão dirigindo, já estão dando grau, né, cara? Todas essas coisas assim. Acima deles é Deus e a roda da frente, velho. Só eles. E por fim, aqui hoje estamos econômicos nos salves, não tivemos muitos pedidos, Gabriel Divan, mas o nosso amigo, esse aqui é muito especial, tá? Porque assim, ó, o Pedro Ishimaro me mandou uma mensagem ali no Blue Sky dizendo o seguinte: em 2019 eu mandei um salve que saiu no episódio 112, tá? 112, para Lilian, uma moça que eu estava começando a conhecer. Bem, deu 2025, estamos juntos, morando juntos, com uma gatinha que adotamos e amanhã, dia 22, vamos fazer 6 anos que nos vimos pela primeira vez. Então queria agradecer ao Vira-Casacos pela força na cantada, afinal deu muito certo, e pedir um novo salve para Lilian e para nossa gatinha Lenu. Olha que massa, Olha aí, Gabriel. Cara, assim, são histórias que emocionam, né, cara? Pô, eu sempre digo, sim. né, eu sempre falo a mesma coisa, velho. Seja sexy, né?
seja interessante, diga que ouve Vira-Casacas, mostre que ouve Vira-Casaca, recomende Vira-Casacas. E olha aí, cara, cantadas que dão certo. Semana passada, então, completou 6 anos. Nesse programa aqui está ganhando, né, um salve especial. Olha que história bacana, feliz, né? Um casal, uma gatinha, um mundo pela frente, uma estrada para compartilhar. É isso, cara, é isso, né? Eu não poderia ficar mais orgulhoso. É isso aí, cara, né? Se você tem o seu correio elegante, mande pra nós. A gente gosta de fazer correio elegante. Mande pra nós, a gente gosta, a gente adora, cara, né? Eu diria que eu teria um podcast só pra isso, cara. Só pra facilitar a vida. Diga não, assim, em primeiro lugar, né, vamos do começo, né? Vamos do começo, né? Quanto menos rede social, melhor. Viva blogs, né? Começa por aí. Segundo, né? Sai com Tinder, sai com. Como é que é o nome do outro lá? Reaper? Não, Grindr. Né? O Wes Reaper. Eu nunca vi essas coisas, eu não vejo, né? Eu não sei como é que é. Mas fora com isso aí, cara, vai pra moda antiga, mostre que você é realmente, né, de verdade. Manda um correio elegante, cara. Manda uma cantada, sabe? Cantada, né? Enfim. A gente tá encerrando os salves, mas eu queria selecionar um aqui do nosso amigo Darcio Vieira, que semana passada mandou do nada, assim, um Blue Sky pra gente, dizendo: um salve desde a Restinga, que vocês tenham dias muito bons. Então eu respondo do único jeito, Felipe Abal, possível, né, pro Darcio. Mandar um abraço pra ele e dizer que Tinga, teu povo te ama. É verdade, é verdade. Outro dia, Gabriel Divan e eu voltávamos do trabalho juntos e ficamos conversando sobre Tinga, inclusive. É verdade, sobre um cara que carrega o nome do bairro, inclusive. Ele levou para o mundo o nome do bairro, né? É verdade, verdade. Se bem que tem outro agora, né, cara? Tem outro. Mas é só porque o estilo é parecido ou ele também é do bairro? Não, eu me refiro ao atual craquíssimo do futebol mundial, Rafinha, que ele é da Tinga também. Ah, eu pensei que não tem um Tinga que joga no Fortaleza, eu acho. Ah, é que agora sempre vai ter um Tinga, né, cara? Porque o Tinga tá aí, a união da Tinga tá aí, o nosso querido amigo, o Darcy tá aí também, tá todo mundo aí. Tá presente. Mas, Gabriel Divan, assim, como é que o pessoal pode apoiar o Vira-Casacas? Caso diga assim, eu acho massa, eu gosto do Vira-Casacas, eu quero que continue, quero que todo mundo que faça parte dele receba a sua devida recompensa, né? Porque, afinal de contas, quem trabalha ali conosco é profissional. O que faz? Bom, se você quer colaborar para a gente continuar falando tudo aquilo que você gosta, sem rabo preso, sem medo de ser feliz, conversando com gente legal, dando dicas como as que o convidado de hoje vai dar, colocando os pingos nos is de verdade, não o nome desses outros negócios aí, né, esses outros falcatrua aí. Então é o seguinte, cara, o Vira-Casacas precisa da sua ajuda. Se você quiser, inclusive, que a gente continue ajudando pessoas a se casarem, né, e a virem aqui no futuro contar. Então, primeiro, você pode compartilhar, curtir, comentar, nos avaliar lá em todos os tocadores, YouTube, tudo que é lugar. A gente tá free por aí, a gente tá solto na vala, estamos na área, se derrubar é pênalti. E é claro, sempre lembre de anunciar a boa nova das coisas legais, não fica compartilhando coisa ruim para criticar, compartilha também coisa boa para elogiar e para ajudar mais pessoas a tomarem contato. Esse é o primeiro, é o fundamental método que você pode ajudar o Vira-Casacas a se expandir. Agora, a gente tem profissionais para remunerar, servidor para pagar, contas aqui para pagar, nada que vai nos deixar milionários, nada que vai fazer com que a gente volte do trabalho de helicóptero, né? Nada disso, a gente não vai comprar a cobertura no 37º, 8º andar de Camboriú, não vai acontecer nada disso. Agora, a gente quer manter o Vira-Casaca saudável e, principalmente, manter ele free e acessível para todo mundo. Então, você vai lá em apoia.se ou vai lá em orelo.cc e se cadastra para deixar algum pinguinho para nós por mês. Pode ser R$5 mensais que seja. Você já dá uma ajuda tremenda. Projetos como o nosso precisam muito. Não é papo furado. Quando a gente fala que precisa, precisa mesmo. Então, procure apoiar projetos independentes. Se o Vira-Casacas estiver entre os seus preferidos e contemplados, a gente agradece demais. E, Felipe, a pessoa também pode, né? A cantada começa onde, né? A primeira impressão começa onde? Quando tu olha pra pessoa. Às vezes tu nem trocou uma ideia com ela, mas tu olha. E aí, como é que a pessoa pode já mostrar que é interessante? Daí você pode ir lá no umapenca.com/viracasacas e, de repente, né, botar uma peita, uma camiseta do Vira-Casacas. E de repente também é aquele negócio, né? A pessoa tá meio perdida ali, eu não conheço ninguém,
né, que tem os mesmos gostos que eu. Pô, põe um vira-casacas ali, se de repente chegar, né, aquela pessoa especial e dizer, oi, eu também ouço vira-casaca, sou fã do Carapanã, né, todo aquele negócio assim, pô, meio caminho andado. Aí já é meio caminho andado. Então dá uma olhadinha lá nas coisas. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se tu meter uma imagem, né, e uma que outra palavrinha de troco, velho, aí é o sucesso, cara, é o sucesso. É o sucesso. Vamos lá pro nosso convidado aí, que ele tá aqui já na salinha esperando, já tomou 3 cafezinhos, né, da termiquinha ali, e acho que vamos mandar ele entrar, né? Vamos. E o senhor vá para o camarote ali, por favor, que tem um pastelzinho ali, né? Obrigado, uns acepips. Obrigado. Meu amigo Felipe Abal, Felipe Citolin Abal, professor Felipe... Não tá. Não tá Felipe Abal, né? Infelizmente, pai fundador, tem suas prerrogativas, ele se ausenta de vez em quando, o capitão saiu fora, os ratos tomaram conta do navio, e é mais ou menos disso que eu estou falando, pelo menos o que diz em relação a mim. Porque eu, Gabriel Divan, estou aqui enquanto rato, tomando conta do navio, mas eu recebo um gato aqui. Ora bolas. Um dos convidados preferidos da casa, um dos maiores mimados desse podcast da nossa audiência. Ele periodicamente finge que não gostam dele, porque ele quer carinho, né? Ele quer afagos, mas ele ganha. Pior é isso, ele ganha. Senhoras e senhores, está de volta conosco no Vira Casacas, Samir Salim Júnior. Como é que tá, meu querido? Tô bem. É que agora eu descobri quem não gosta de mim. É isso, o Abal sai, você consegue me convidar. É que as máscaras vão caindo. Desvendado o mistério. Cai o rei de copas, aquele papo, né? Político, House of Cards. Pois é, House of Cards. Vamos falar disso também, disso porque tem perguntas e caso você não saiba, o nosso convidado assim meio marotamente, meio misteriosamente, sem abrir tanto o jogo assim, esses dias ele andou publicando nas redes sociais que eventualmente iria responder perguntas que a audiência fizesse sobre alguns dos temas que nós vamos tratar aqui. E ele vai contar, primeiramente, né? Sempre tem algum desavisado, sempre tem alguma perdida, que talvez até tenha um mau gosto, não conheçam vira-casacas ou coisa parecida, e talvez não tenham te escutado aqui, sem puxação de saco agora, ele não precisa disso, nós não precisamos disso, mas é de coração. O Samir, quando vem aqui, ele dá um banho de bola, né? Fazendo comentários políticos, falando de uma política vindo de dentro, falando de uma perspectiva muito legal, e por isso, entre outras coisas, que é, como eu já disse, um dos convidados mais queridos, mas talvez alguém não te conheça, Samir. Então, assim, quem é você? De onde é que você veio? Onde é que você anda? Por que diabos você está aqui no Vira Casacas? Não é só pelo charme nem nada, né? Deve ter algum motivo, né, que possa ser publicado. Eu vou do começo. Eu sou um rapaz nascido no interior de Minas. Brincadeira. Eu sou hoje chefe de gabinete do deputado André Werner, deputado estadual por São Paulo, pelo PSB. E a gente já se trombou muito pela internet na época de militância. Porque antes da Andréia exercer o cargo, ela era uma militante, ela é autista, mas antes a militância dela era pela maternidade atípica, né? Porque ela tinha um filho autista e ela tinha um instituto, o Instituto Lagarta Virapupa, que cuida de famílias atípicas, de pessoas com deficiência e de famílias de pessoas com deficiência. Tenta ajudar, dar algum tipo de apoio, principalmente no acolhimento. E a coisa cresceu, a Andréa virou um expoente da causa, foi convidada a ser candidata em 2018, em 2020... E agora em 22 ela conseguiu ser eleita deputada estadual aqui por São Paulo. E eu, como melhor amigo, ajudava na campanha, era voluntário nas campanhas, era a pessoa que estava ali junto dela, ajudando a estratégia e panfletagem e tudo, porque eu brinco, a campanha de 18 era eu, ela, o marido dela. E as mães, e as pessoas que vieram junto. Então, e com a eleição, a André me convidou para ser o chefe de gabinete dela, ser o braço direito dela aqui na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, que deve ter um funcionamento muito parecido com outras casas legislativas, né, semelhantes no país todo. Então, desde 15 de março, fez exatamente 2 anos, desde 15 de março de 23, a gente está trabalhando aqui na Assembleia. Mas vocês já me pegaram revoltado. Vocês já me pegaram no pós-eleição do Bolsonaro. Peraí, só um pouquinho. Quem tá ouvindo essa serenidade toda, né?
deste chefe de gabinete falando com essa polidez, assim, né? Eu tô conversando, se eu não estivesse olhando aqui nos seus olhos, né? Eu ia perguntar, eu tô conversando com o Samir, certo? Aquele que as pessoas também conhecem por aí. Também. A gente está diante aqui de um camarada que é muito divertido, é muito brincalhão, é muito ousado muitas vezes, mas que quando fala do seu trabalho, fala com uma sobriedade, né, com uma seriedade muito impressionante, porque, entre outras coisas, vamos tratar disso aqui, né? É alguém que não cansa de dizer que se encontrou e que passou a amar o que faz de uma maneira muito, muito admirável, muito bacana. Quem quiser ouvir o Samir no Vira Casacas, já tem várias oportunidades. Eu vou só dar as duas últimas, tá? Samir, cronologicamente, novembro do ano passado, a gente veio falar aqui dessas coisas de esquerdas, de luta política, de campanha, de coisas que tu entende, né, e conhece como a palma da tua mão, episódio 404. Mas eu destaco também o episódio 362, que aí foi ano passado também, mas foi em janeiro. Ó, o Samir esteve aqui em janeiro e em novembro. Esse, o 362, Política pra Valer, veio na companhia da Andrea. E, cara, que programa bacana. Que programa legal para a gente entender um funcionamento da questão de um mandato pela própria pessoa que exerce o mandato. Então, tu e ela aqui fizeram uma dobradinha muito bacana. E a gente ganhou muitos elogios, inclusive, né, de mães que estão nessa situação, que acabam lidando com a questão de alguns transtornos, de algumas questões que a gente vai dizer que não são típicas, né, que vai lidar com a própria questão do autismo. Então foi um episódio muito bonito, muito marcante também. A gente vai ter o Samir aí em outras oportunidades, mas aí também você procura, né, não vou ficar aqui dando índice, né, vamos pegar as últimas aí que é para fazer um previously e deu, né. Eu gosto, o meu preferido é o primeiro, que foi logo depois da eleição do Bolsonaro, era o E Agora? E aí eu passei um programa quase gritando com as pessoas, agora vai se organizar, caralho, vai pra um partido, se filia. Pô, tu mandou a galera ir pra reunião de condomínio, eu nunca esqueço disso. Ah, porra, o famoso qualquer coisa, só não fica remoendo e lambendo ferida na internet só. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto tempo a gente gosta e admira e conta com o Samir aqui, 2018, cara. No dia seguinte da eleição do homem aqui, meu Deus do céu. Eu tava na ressaca de ter perdido a eleição da Andréia no primeiro turno. Fez 45 mil votos, com tipo 30 mil reais, foi um milagre. Mas não conseguiu, ficou como segunda suplente. E eu ainda tava puto. Não, tá todo mundo, cara, que aquele dia, meu, foi nervoso o bagulho. Bom, meu velho, hoje tu tá aqui por uma espécie de, né, foi um pênalti que tu cavou, né? Tu cavou esses dias esse pênalti aqui, né? Na verdade, assim, foi um pouco um pênalti cavado, né? Que tem umas pessoas, assim, que vocês aí que estão me ouvindo já conhecem, né? É Samir, é Jair, não sei o quê. Volta e meia vem um papo assim, ai, nunca mais me chamam pra podcast nenhum, né? E é claro que a gente sente aqui, né? Ostracismo. Não, é tiro ao árvore, né? A gente sabe que é conosco aqui o negócio, né? E aí, o que acontece? Tanto foi um pênalti cavado, quanto foi também, né? Foi braços do povo, né? Pediram. Essa não foi um pênalti cavado. Eu comentei um dia sobre o trabalho, eu não lembro nem qual era o post, comentei alguma coisa, eu ia escrever um post sobre os 2 anos, tá no meu rascunho ainda. E eu sou um procrastinador desgraçado, TDAH. Eu falei que eu queria publicar alguma coisa sobre como tem sido o trabalho. E algum ouvinte mencionou vocês. Essa eu juro que eu não cavei, porque eu nem pensei em podcast. Dessa vez braços do povo, vieram com tudo, dizendo assim, podia ser um vira-casacas, então, e claro que pode, e claro que estamos aqui no Vira-Casacas justamente para isso. Então a gente vai falar muito dessa questão de chefia, de exercício da chefia, tu vai gerir uma galera, tu vai fazer com que um gabinete se organize e a gente vai destrinchar algumas questões, vai ter perguntas do auditório aqui, né? Mas antes, Samir, eu queria te colocar uma espécie de aperitivo, uma introdução para o papo aqui, porque o que mais a gente vê hoje em dia é, por exemplo, o coach que ensina você rico, mas ele é pobre, né? O cara ensina você a ser milionário, mas ele está na pindaíba, né? Aí depois vem o coach que ensina a você se dar bem nos relacionamentos, tá? Mas o cara tá numa amargura aí não sei quanto tempo. Aí tem o coach que ensina a você cativar e ser líder e tudo mais, né? Mas o cara não lidera porra nenhuma. E o cara dá umas dicas que todas essas aí, elas gravitam em torno do mesmo universo, né? É uma coisa meio
culto à heterossexualidade misturado com algumas questões de personalidade, com aqueles símbolos que vai de animais silvestres a gladiadores e não sei o que lá, e é tudo uma bobajada, tudo uma pataquada total. E aí eu queria saber de ti justamente, né? A gente está falando de um mundo onde você querer aprimorar, você querer ensinar, você querer conversar, você querer trocar ideia sobre liderança, acaba tudo recaindo nesse tipo de coisa, porque a gente está gravando alguns programas aí nos últimos tempos que a gente bate muito na tecla da internet, das redes sociais, né? Quer dizer, eu quero saber como é que se faz tal coisa, eu quero saber se vai me interessar um filme ou não. Aí tu não lê a sinopse, tu não lê sobre o diretor, tu não vê quem é a atriz principal, tu pergunta pra uma inteligência, aí tu vai no TikTok, aí alguém grava um vídeo de 30 segundos alguém e assim te indica vai. aqui. Porra, o algoritmo, quando não é alguém, quando é a máquina, né? Os interesses de quem bolou, né? A questão do mês ali, do streaming. Mas enfim, falar de liderança acaba sendo... Todo mundo fica já com o pé atrás, né? Quem não tá de cabeça nessa onda já fica meio assim, liderança, vai vir com papagaiada, vai vir com um papinho do coach, vai vir com um papinho furado. Então, o que a gente pode tirar dessa questão da liderança? Tem alguns ensinamentos e alguns slogans e algumas coisas que estão circulando por aí que realmente fazem sentido, né? É tudo papinho, é tudo enganação? Ou realmente, né, tu aplica algumas dessas, ou algumas são desvirtuadas porque na real funcionam, mas o pessoal abusa? Tu perguntou para a pessoa errada, porque eu sou a pessoa menos teórica da história. Então, eu tenho um problema seríssimo do TDAH, que me fode a capacidade real de, imagina, terminar a faculdade foi um esforço. Tanto que não fiz OAB, né? Eu fiz a primeira fase, aí eu comecei a trabalhar. A segunda fase foi quando eu me mudei para São Paulo para trabalhar com marketing político a primeira vez, em 2010. Então, para mim, tem muito disso da prática. Liderar as pessoas, para mim, sempre foi... Agora é meu trabalho, mas sempre foi parte do trabalho. Eu era gerente de uma agência, eu era editor no jornal, mas para mim o principal aprendizado é por observação. Como meus chefes eram. O que eu tenho, o que eu quero ter de bom deles e o que trago eu dos líderes que me lideraram. E tem a diferença de chefe e líder, né? O chefe manda, o líder é o exemplo. Ele lidera, ele vai junto, ele manda, mas ele também está ali junto. E eu tenho um grande exemplo, que é o Tomás, que hoje é o meu chefe de comunicação no gabinete. Ele era meu chefe na agência, ele era meu vice-presidente. E quando eu vim para o mandato, uma das primeiras coisas que eu falei com a Andréia é: eu quero trabalhar com esse cara. E aí eu fiz para ele uma pergunta bastante difícil, que é assim: oi, chefe, estou me demitindo. Quer trabalhar para mim? A gente tinha uma sinergia, um trabalho bom pra caralho. Eu falei: você vai ganhar menos, você vai ter um trampo diferente. Ele tocava agência internacional. O Tomás é um gênio. E aí ele topou. Por causa do lance do propósito, que o mandato é muito diferente da vida de empresa, porque ao invés de eu estar trabalhando para fazer um velho ficar rico, um velho rico ficar mais rico, trocar de Volvo, eu estou ajudando criança a ter escola. Eu estou ajudando transplantado a ter atendimento no SUS. Tem um propósito mais forte. E pegou ele e foi muito bom. E ele veio. O Tomás é meu exemplo de líder. Assim. Ele tocava a agência com uma puta genialidade. Tive outros chefes antes que também trouxeram. Então, para mim, tem muito isso de você ter os exemplos antes, do que você acha que funciona e do que não funciona. Muito mais do que a técnica. Ouça sempre. Não vou falar do devocional, café da manhã com Deus Pai, essas porra. Mas tem um lance de como é que você quer ser tratado? Como é que você gostaria que a coisa andasse? E de lembrar que difícil, a não ser que você seja o herdeiro que assume a empresa da família, você já foi liderado. E o que funcionou ou não. E aí tem a segunda camada, que é da responsabilidade do teu cargo. Você está liderando para quê? O quê? Como? Quem? Onde? No meu caso é política, então tem outras responsabilidades que eu acabo tendo que trazer. Mas para mim tem muito disso. Liderar por exemplo. E aí aprender com os exemplos que você passou quando foi liderado. Olha, tem uma coisa que eu vou só insistir um pouco mais nesse universinho aqui, né, do qual a gente debocha muito, mas a gente tem que se preocupar muito também, porque
tem também aquela coisa que, poxa, uma coisa muito bacana num ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente que necessita de uma equipe com alguma hierarquia, alguma coisa assim, é a coisa ao mesmo tempo ser prazerosa, ser divertida, né? É as pessoas terem, como tu mencionou com o teu ex-chefe e agora colega de certa maneira, né? Liderado, né? Que é a sinergia. E isso também está em voga, né? Você forçar essa coisa. Então, quer dizer, eu vou pegar toda a minha equipe aqui da revenda de carros e vou botar todo mundo num mato lá para acampar e fazer fogueira, não sei o quê. Ou eu vou pegar todo mundo aqui do escritório de advocacia e vou botar para escalar aquelas paredes lá de escalada olímpica e tal, para um ver que quando ele cai os outros estão aplaudindo, não sei o quê. Ou aqueles casos bizarros, né? Que a gente sabe que andou acontecendo por aí, leva um pessoal para montanha, resgata de bombeiro, Não, e tudo rafting, mais. Aventura, escape. Ou assim, ó, vamos simplificar. Ou o próprio bar. Porque se for um barzinho, o barzinho com uma pessoa que tu tá lá não porque tu é amigo, tu gosta, tu ama, tu tá lá porque assim, ó, vamos no bar e vamos ser amigos. Fica um negócio tão patético, né? É que eu, pessoalmente, eu sou um problema nisso. Eu odeio happy hour. Como eu odeio viagem de Réveillon. Como eu odeio fim de semana na praia, no Guarujá, aqui em São Paulo. Que é assim, tá bom. Você só precisa desse escape se a sua vida é tão ruim que pegar 6 horas de estrada para andar 100 quilômetros faz ela ser melhor. Tua vida tem que estar uma bosta. Ir pro happy hour é que assim, eu não bebo. Mas assim, ir beber com um colega de trabalho é porque a tua rotina com eles é tão bosta que você precisa... eu acho sempre que dá problema, mistura bebida. Festa de fim de ano eu evito a todo custo. A gente teve um almoço aqui no gabinete com o pessoal. Mas assim, eu acho que o ideal é que o clima seja bom o tempo inteiro. Você não precisa descontrair num momento... Eu tenho um problema que é o contrário. Eu preciso contrair o clima. O gabinete tem 20 pessoas. E aí, nem todos cabem aqui. A gente faz um trabalho remoto. Depois eu vou falar um pouquinho mais de como eu organizei isso. Mas assim, quando as pessoas estão aqui juntas, é uma farra. Porque as pessoas gostam de estar juntas. A gente criou um time... que gosta de estar junto, que gosta de estar com a Andrea, que gosta de ouvir as histórias, que gosta de compartilhar. E para mim é muito louco a história de precisar desse escape, dessa ida, dessa fuga, para criar bonding, que é um bonding falso. Meu amigo, estamos aqui para ganhar dinheiro. Você ganha um salário, você faz um trabalho. No nosso caso ainda tem o lance da missão, que é o serviço público, ele tem que ser um pouco... É pela grana, é porque eu recebo um salário razoável, mas também é porque o que eu estou fazendo aqui é correto, é certo, é bom para o público, senão eu não estaria aqui, eu estaria numa empresa. E isso cria um laço entre as pessoas. Eu acho muito louco essa cultura da fuga. E aí eu descambo para o capitalismo. Aí vamos o Samir do Velho Testamento. Cara, que bosta tem que ser seu ano pro ápice dele, se você se foder no trânsito, pegar infecção da água do litoral. Em São Paulo a gente teve essa novidade do governo. E para uma condição insalubre torrar no sol, porque isso é relaxar. Porque tua vida é tão ruim que isso é melhor do que ficar em casa. Então, para mim é muito louco. Assim. E na empresa a mesma coisa. Quando você precisa muito do escape, é porque a rotina é uma merda. Porque seu líder é um bosta. Assim, tu estava falando a respeito de bonding falso, né, que é um jeito chique também da gente denominar o que eu estava te colocando, e é justamente isso, né? Você força a barra para a pessoa ir, você cria um clima completamente, né, de plástico, muitas vezes, no que diz respeito à camaradagem, o pessoal gosta de fazer piada e às vezes nem gosta. E isso me lembra uma série que geralmente vem à tona quando se fala desses assuntos, porque ela teve, na minha opinião, 2 booms, ela teve 2 grandes momentos. Quando ela foi lançada, que é o The Office, né, a gente vivia um momento que não existia streaming, você estava falando de TV a cabo ainda e tudo mais, ela pegou um tipo de público, ela pegou uma veia específica, e ela fez sucesso porque é muito engraçado, de fato, né? Eu gosto muito, né, do engajamento que os próprios atores têm em relação, o carinho que eles têm em relação à série, mas eu acho que nesses últimos anos a gente percebe que ela teve um revival e ela teve uma espécie de nova leitura
pela galera, porque nós estamos vivendo um outro momento, principalmente de pandemia para frente, onde virou uma questão neurotizante muitas vezes o trabalho, né? É aquela coisa de a pessoa estar trabalhando muitas vezes porque ela não sabe o que ela pode fazer ou ela não tem uma outra perspectiva, e aí entra aquela velha questão do capitalismo. Muitas vezes a pessoa ela usa frustrações para gerar comentário em rede social sobre quanto ela odeia tudo aquilo, sobre como ela não aguenta mais, e a gente está vendo ali um bando de pessoas que é muito engraçado a forma como elas fazem tudo para não trabalhar, né? Eles estão num ambiente de trabalho que, na verdade, ele tenta não ser de trabalho, e a todo instante, né, as fugas, essas pequenas escapadas, elas viram, na verdade, a rotina. O que os caras menos fazem é trabalhar e cumprir, né, o protocolo. E é uma coisa muito engraçada justamente porque tu tem ali, entre outras coisas, não só aquele ambiente onde parece que ninguém está adequado ou todo mundo tem aquilo como uma espécie de, olha, né, é o que deu. E tu tem também essa figura completamente bizarra, que é um líder que pensa que é um grande exemplo, que pensa que é uma figura exponencial, quando na verdade é talvez o mais maluco de todos, assim. E eu brinco que The Office deixa de ser humor, comédia e ficção, e é meio documental. Vira uma coisa de você se ver no personagem, na situação absurda e de conviver. E acaba sendo divertidíssimo e tal, mas acaba sendo péssimo, porque você olha e fala assim, caralho, eu vivo numa distopia em que eu tô sendo liderado por um jumento que não sabe o que eu faço, que não sabe fazer nada. Ele só sabe vir aqui e mexer papel, fingir que tá ocupado. Não, e fingir literalmente, sim, é uma coisa muito engraçada. E aí, de vez em quando, ele tem um surto lá e ele entra numas de querer dizer, não, eu vou passar pra você. E o cara realmente crê, né? É de uma ingenuidade, mas ao mesmo tempo é de uma crueldade, porque o cara realmente crê que ele tá fazendo algo inspirador, que ele tá ajudando a galera a alcançar o, entre aspas, melhor de si mesmo, quando na verdade é uma coisa completamente absurda, né? Aquela forma como as pessoas olham para a câmera, eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer isso também. Olha, quantas vezes eu não me peguei assim, olhando para um lado e pensando assim, olha, eu queria ter algum interlocutor oculto aqui para olhar e dizer assim, porra, tá foda, velho. A gente faz isso às vezes no gabinete, um olha pro outro e fala, a quarta parede foi quebrada aqui, do tipo, esse absurdo que a gente acabou de ouvir, viver, existe. Não, e fora o cansaço das pessoas, né? Aquela coisa de, nossa senhora, o discurso atual dê o seu melhor e não sei o quê. Eu não vou nem apelar para a cartada do trabalho enquanto eles dormem, né? Porque isso aí já virou mais do que anedótico. Mas tem outros trabalhe enquanto eles dormem que estão por aí, né? Normalizados ou travestidos de uma coisa séria, né? Colocados de uma maneira assim bastante técnica, como se fosse realmente, né? Uma grande sacada. E aí proliferam isso aí, né? Que tu já tinha colocado também esses livros e essas coisas que vão falar dessas lideranças e desse tipo da forma como você consegue atingir picos de produtividade. E aí também tem essa questão, né? Nossa. Produtividade, cara. Que negócio, olha, puta merda. E é um negócio que não tem fim, né? Que nunca é o suficiente. Mas eu bato de novo no exemplo, na questão da praticidade da coisa. Muita teoria, muito livro, muita palestra, muita coisa de gente que não tem vivência de escritório, não tem, que lidera do mundo fantasioso, de uma ideia de liderança, né? De uma fantasia de liderança. Vou trazer de novo para a política. É igual o político, a quantidade de ministro da economia que a gente tem, que não sabe o que está acontecendo ali, a quantidade de legislador que você tem que falar, puta, os caras não têm noção do que é. E acho que em qualquer área tem isso, mas na questão da liderança tem um lance aspiracional também. Todo mundo acha que é um melhor líder do que o seu líder, do que o liderado. É um lance meio desafiador, assim. Você sempre olha para cima achando que faria melhor. E também tem isso, né? Essa questão de coletivismo e tudo mais. As pessoas elas estão sempre, ultimamente, sendo pouco talhadas para trabalhar em equipe. Né? Sim. Elas são talhadas para galgar lugares e você vai tirando um por um até você chegar no lugar daquele cara que está lá. Quer dizer, tem um gabinete, por exemplo, que vai ter alguém que vai chefiar, que vai coordenar e tudo mais. Eu posso muito bem trabalhar nesse lugar e fazer uma função satisfatória, com qualidade, né? Com muita técnica, ser reconhecido e, ao mesmo tempo, não ser o líder e tudo mais. E não significa que eu tenho que querer o lugar do Samir ou coisa parecida. Para mim, esse papo é bastante interessante, porque
Vivi muito isso na época de jornal, que todo mundo queria ser editor. Mas nem todo mundo é um bom editor. As pessoas, às vezes, são melhores redatores. E elas acham que o editor é um cargo superior ao redator, porque ele pega o texto depois. E ele dá a pauta. Mas, na verdade, são complementares. E isso, para mim, é muito interessante. Assim. Nem todo mundo serve para isso. Como eu não sirvo com uma caralhada de coisas do que o meu time faz. Eu olho o meu jurídico, eu olho a comunicação, eu olho a Andrea, e ela tá ali para ser a minha líder. Eu jamais teria um cargo eletivo. Eu jamais faria o que ela faz. Como eu também jamais conseguiria fazer o acolhimento como as meninas do acolhimento fazem, ou lidar com o jurídico como a minha equipe faz. Então, nesse sentido, é muito de entender o teu papel e como você faz com que o barco ande, que você reme junto. Tá? Já usando alegorias. Você veja que é pronto para ser coach. Claro. Estamos aí, estamos remando na mesma direção. Juntos. Né? Como é que é a manada, o pássaro mais lento, o não sei o quê. É esse tipo de coisa, né, cara? Aliás, é uma galera que é muito engraçado como eles buscam legitimidade nessas coisas da natureza, né? Sim. É um cara que não vai até o parque da cidade ali para jogar uma pipoca pro passarinho e tal, mas vem esse papo assim, o lobo, a alcateia e tudo mais. Olha que coisa louca. Já quer responder umas perguntas aí da nossa plateia ou não? Sim, senhor. Vamos lá. O Samir, então, ele abriu o coração. Ele abriu a caixa de comentários para que as pessoas, sabendo que ele vinha aqui, como eu já falei, pudessem fazer algumas perguntas, questões, colocar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas, descobrir alguns segredos, alguma coisa do tipo, né? A gente selecionou algumas aqui e nós vamos fazer as perguntas tal e qual foram feitas lá nos comments das redes sociais. Então, assim, a linguagem que eu estou usando aqui, né, inclusive vou tentar ser fiel ao que as pessoas escreveram, né, do jeito literal que foi colocado para ti. Eu vou começar com uma pergunta que a gente já respondeu naquele programa que tu viesse aqui com a Andrea, mas falamos de como é que funciona o atendimento, como é que é essa missão que a própria Andrea coloca para ela e para vocês do gabinete de ter que lidar com essas demandas. Vocês estão aí para servir a população, vocês estão, né, sem eufemismo de novo, né, fazendo política para valer. E aí uma das perguntas que te mandaram é assim, ó, quantos malucos ligam para o gabinete por dia? E quais os mais malucos que vocês já receberam, né? É uma coisa meio diferente, né? Muita gente liga. O telefone é público, está no site da Assembleia, e muita gente liga. Mas o grande lance é que, assim, tem uma galera que não sabe por que tá ligando, para quê, e porque só quer desabafar, xingar político, tem um pouco disso, e fazer cobranças que seriam para um deputado federal. Então, a Andrea já foi muito cobrada sobre, sei lá, a PEC de não sei o quê, a PEC da anistia, o 8 de janeiro. O pessoal liga. Você tá, o que a Andrea está fazendo pelo preço do nosso café e da nossa picanha? Exato, o ovo. Acontece bastante. E aí, a orientação para o time de atendimento, que atende, né, as secretárias que atendem o telefone, ou para o time de acolhimento, que às vezes é o time que toca essas coisas, é elucidar. Tem que educar o eleitor. Porque o cidadão ele não consegue fazer essa distinção muito clara do dever do deputado estadual, deputado federal. É difícil até para gente bem graduada. A gente entende que as pessoas têm que entender. Mas tem uma galera que, assim, você sabe que tá revoltada com alguma coisa, que quer conversar com alguém, e liga para fazer essa cobrança. A gente recebe muito telefonema. Os mais diferentes foram desse pessoal com descolamento da realidade mesmo. Então, a gente prepara o time para fazer esse atendimento, porque tem uma mistura também do pessoal que tem um problema concreto, um problema real. Por mais que essa pessoa esteja ligando para o lugar errado, pedindo do jeito errado, falando do jeito errado, cara, ele é o que ele achou. Então, a gente tem a obrigação também de dar alguma resposta. Não é aqui, é na Defensoria, é no Ministério Público, é no deputado federal, o deputado estadual não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, o que a gente pode fazer, a gente tenta encaminhar. Mas tem histórias maravilhosas. Tem uma senhora que ligou para cá 15 dias seguidos, da hora que abriu o gabinete até a hora que fechou, para reclamar de votação em Brasília. E ela era atendida por outra pessoa, aí ela, contava de novo a história, porque ela estava muito revoltada. Então, você tem que dar um jeito de canalizar isso, sabe?
é nosso trabalho também. Tinha uma vez que eu fazia aqui junto à universidade um atendimento de advocacia, né, gratuita, né, sistema, né, gratuito que a gente pegava um pouco a rebarba da defensoria e tudo mais, né? E aí tinha uma família que sempre vinha contar uma história muito mirabolante e que dava para ver, no caso da advocacia criminal, né? Dava para ver que eles contavam parte da história, sempre escondendo algumas coisas e não queriam elaborar direito, né? Talvez por medo de algumas questões estarem eles mesmos enrolados. E aí eles contavam essa história, só que não chegava a lugar nenhum, porque não tinha detalhes, não tinha como proceder de forma alguma. Até que um dia, né, eu ouvia, e aí eu disse, sei lá, né, volta outra hora, sei eu, quando quiser esclarecer melhor isso aí. Daí eles foram lá num outro dia que estava um colega meu. E o meu colega já estava vacinado com essa galera e estava totalmente sem paciência. Aí ele meio que deu um corte em 1 minuto, disse assim, olha, se vocês não vão me esclarecer, né, então a gente não tem que conversar, me desculpe, tal. Daí a senhora tal, ela falou assim, eu vou voltar aqui na terça, porque o outro aquele é mais inteligente que você. Eu falo pra ele até hoje, eu sou mais inteligente. Na verdade, eu sou menos sem paciência, né? Porque, pelo amor de Deus. A gente já recebeu casos de pessoas que apareceram aqui na porta para reclamar da Andrea, para reclamar da gente, do trabalho e tal. E por que a gente não fazia tal coisa? Mas isso não é da alçada estadual. Mas a gente protocolou um projeto de lei para que isso assim aconteça, isso, assado e tal. Falando do SUS, de quanto a gente estava tentando melhorar o atendimento das pessoas tal. A gente está com 110 projetos de lei protocolados. Tem muito tema, muita coisa abordada. E aí ela saiu querendo foto. Ela não sabia o que a gente tinha feito. E mesmo assim veio reclamar. Então, o nosso trabalho é meio que educar também, sabe? Porque as pessoas não têm obrigação também de saber. A gente trata como se todo mundo tivesse obrigação de saber, mas também não tem. Então, vai muito do jeito de explicar. E no atendimento na faculdade, na época, fiz direito, né? Eu era a pessoa que ia tomar café, explicava, ouvia a história, tratava como se fosse novela, queria saber. Eu estava mais interessado na fofoca do que na solução jurídica da coisa, por isso que depois eu fui pro jornalismo. Né? Olha aí, eu vou, Samir, misturar duas aqui, porque eu acho que duas têm bastante a ver. Tem uma pessoa que colocou para ti assim, ó, como é que fica a negociação com assessores dos gabinetes vizinhos, tá? Então, negociação com assessor de gabinete vizinho. Mas tem outra pessoa aqui que foi um pouco mais faca na bota, né? E perguntou assim para ti, é possível fazer acordos que beneficiam a sociedade com políticos e equipes de direita? Ou, diz ela, são todos burros e mal educados mesmo? Não, longe disso, a relação é mega cordial com todo mundo aqui dentro. Eu acho que o período eleitoral é um período que é marcado pela dissonância, né? A gente briga, a gente bate, a gente combate, a gente... E aí depois que está todo mundo eleito, tem o lance do, cara, precisa trabalhar. Há discordâncias, são grandes, são graves e são bastante pontuais assim nas questões, mas a pauta da Andrea, a pauta da pessoa com deficiência, da família atípica, do cuidado, do cuidador, do idoso, da saúde mental, todos esses temas que permeiam o cuidado da inclusão da pessoa com deficiência, eles são bem vistos por todo mundo. Então, para a gente é muito mais fácil navegar. A nossa pauta não tangencia, por exemplo, segurança pública, direitos humanos, de uma maneira muito direta, incisiva, com a questão de segurança. Direitos humanos, sim, mas então a gente consegue navegar de uma maneira tranquila. A relação com os assessores dos deputados é muito tranquila, é muito cordial, porque a gente precisa fazer os projetos de lei passarem, a gente precisa fazer as emendas avançarem, a gente precisa fazer a discussão ir para algum lugar de consenso e não de dissenso nestes temas. E tem uma coisa que se só aprende depois que entra na Assembleia, no Congresso, que é assim, o deputado muda, a cabeça do mandato muda, mas tem muito funcionário que é da casa, que está aqui há muito tempo, que sai de um mandato e vai para outro. O cara está no mandato do PT agora, porque ele é um bom administrador interno. Eu não digo que ele está aqui para sempre, mas assim, tem uma camada de funcionários que estão aqui sempre, que são servidores de carreira ou que são servidores nomeados, mas que já serviram a muitos mandatos. Então, é um clima muito cordial. E até entre os deputados, eu brinco, o pau quebra na tribuna,
Desceu da tribuna, bom dia, boa tarde, como é que tá? O carro tá chegando, não sei o que, a gente vai junto. Você vai no evento tal? Não vou. Então, porque também não dá para você quebrar o pau o tempo inteiro. Obviamente, há deputados que não se dão. Samir, eu vou fazer um adendo só para te misturar na tua resposta, porque é uma coisa que eu acho que o pessoal que nos ouve vai se interessar bastante. Porque tem gente que acha que política é tiradinha, ironiazinha, shadezinho na internet. Sim, não. E daí outra coisa, é assim, algum CEO, filha da puta de alguma empresa inescrupulosa, fez alguma coisa. Aí o cara posta uma foto do Luigi Mangione, assim, né? Porque um não sei o que, é voadora no nazista, é pau não sei quem, é não sei o que. Claro, né? Eu acho que algumas pessoas merecem, né? Merecem e que a gente, inclusive, né, transforme em realidade certos slogans, certas coisas. Mas também, tu não vai fazer política e tu não vai trabalhar e tu não vai viver como se você estivesse num campinho de batalha de videogame virtual, né? Quer dizer, eu me lembro quando a gente entrevistou o Freixo, há muito tempo atrás, e ele falou que um dia ele pegou e sentou com o Kim Kataguiri porque o Kim pediu pra ele um troço. Cara, tem uma coisa que eu não sei aqui. Tu que é manjado aí, tu que é cancheiro, tu que é macaco velho. Fatídica encontro deles que ele estava no café, não foi? Exato. Eu perguntei pra ele disso e ele falou, não, cara, o rapaz foi lá me pedir um negócio porque ele queria entender uma coisa. Em algum nível eu sou colega desse cara, né? É isso. Claro, não precisa ficar aí fazendo gracinha com alguns aí, né? Exato. Aliás, nem dá, né? Até tem alguns que, inclusive, estão Mas Estados Unidos, já não se dão. Tem um pessoal que já não se dá. Mas o que eu digo, assim, em algum nível, você vai precisar desse cara. É ele que vai relatar teu projeto na CCJ. E você vai precisar ter uma conversa adulta, que este projeto é bom por causa disso, isso, aquilo, e precisamos que isso avance, tal. Um projeto de lei ele precisa ser sancionado pelo governador. Não adianta eu fazer o trabalho aqui como chefe de gabinete e mover a casa toda e fazer com os assessores e entender, e a Andréia fazer a articulação política. E aí, chega lá, o partido do governador que me apoiou aqui vira para ele e fala assim, veta, foda-se, veta. A Andréia é cuzona com a gente aqui, não queremos. Você precisa criar, articulação política é isso. O avanço vem daí, de conseguir aprovar as coisas, de conseguir também vetar as coisas de maneira civilizada, que desculpa, não vou aprovar este projeto de lei que é absolutamente inconstitucional, ilegal e vai contra a minha visão de esquerda, minha visão do mundo, minha visão do que é humano. E saber colocar isso. A Andréia tem uma linha de raciocínio para mim que é o que norteia o meu trabalho e o trabalho da nossa equipe. Combato ideias. Combato as ideias. As pessoas que estão... Eu não vou fazer ataques direto às pessoas porque isso vai me fechar portas, isso vai inviabilizar toda uma gama de trabalhos. Eu preciso conseguir sentar com os secretários do governo, por mais que eu seja oposição. Por mais que eu não concorde com 90% do que está acontecendo, eu preciso ainda manter um espaço de conversa para que avance a pauta. Apesar, a história, é a pauta apesar de mim, apesar da minha vontade. Fiz campanha contra, vou fazer campanha contra, se a gente está combatendo, mas em algum nível esta conversa precisa ser tida. E com as equipes, e eu vejo a cordialidade entre as equipes é muito maior até do que entre os deputados, porque a gente está meio que na mesma merda. É o mesmo barco. A votação vai até 1h para todo mundo, vai ter que jantar aqui, todo mundo vai jantar aqui. Então acaba sendo, e todo mundo meio que se ajuda. A hora que a gente está em primeiro mandato, muita coisa, gente de outros deputados que, não, Samir, para pedir água do bebedouro, você liga no número tal, não liga no número tal, que é mais caro. Então tem essas coisinhas do dia a dia que você acaba convivendo. Essa daí daria para misturar também com uma outra pergunta, mas eu acho que no frigir dos ovos aí, tu já respondeu, né? Tinham perguntado que se nesse trabalho, como é que é lidar diariamente com deputados de outras correntes e se, no geral, a galera se respeita e convive bem. Sim, isso tu já acabou de colocar, mas só para não perder a viagem da pergunta, e a relação entre equipes distintas com os outros deputados? Vocês chegam a se cruzar muito? Rola um diálogo? Ou o teu diálogo é mais com as equipes? É mais com as equipes, mas assim, tem uma questão eu e a Andréia somos muito próximos, então a gente anda sempre muito junto. Estamos sempre
conversando e batendo papo, eu vou tomar café com ela, tá? Então, quando ela tá com os outros deputados, às vezes eu esbarro. Mas eu tenho uma relação muito boa com alguns outros deputados. O deputado Guilherme Cortes, posso falar que é meu amigo, Guilherme é um amor. A gente se trata super bem, se dá super bem, convive super bem, se fala no WhatsApp, precisa de alguma coisa, falo com a equipe dele. Tem uma questão de manter o respeito também, eu falo direto com a equipe, aí tem algumas coisas que ele me demanda, que ele pede, que ele quer falar com a Andréia, que ele quer não sei o que, a gente consegue se falar mais. Deputada Tainara, do PT, deputado Reis, tem alguns deputados que são mais próximos, são mais acessíveis, mas tem outros deputados também que você vê de longe, passa, não fala com ninguém e tal, mas são muito poucos aqui. O clima na Assembleia é um clima de muita cordialidade. Olha aí. Eu brinco que chega a ser assustador. As pessoas vêm me visitar, ou vêm tomar café com a gente, e as pessoas se espantam com como todo mundo sorri à cena. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O clima é de cordialidade. Mesmo com deputados assim, discordo brutalmente. Assim, gente com a qual jamais dialogaremos no sentido político. Cara, pega o elevador, bom dia, tudo bom? Puta, e o jogo da Ponte Preta, como é que foi? Sabe que time eu torço? E a macaca? E a macaca, como é que tá? Ó, tá falando muito aí de almoçar, tomar café, jantar, 1h. Tem uma pergunta que foi assim, ó. Onde almoçar naquele deserto que é a região da Assembleia? Tá falando da Alesp, né? Para quem, obviamente, aí tá perdido no mapa. E aí tá dizendo assim, ó, de um lado tem parque, do outro tem milico e do outro tem mansão. Me explica isso daí. A Assembleia fica do lado do Parque do Ibirapuera, entre os Jardins, Moema e o Ibirapuera. Então é uma coisa meio e é meio enclausurado. O Palácio 9 de Julho, ele é meio isolado. É difícil chegar de metrô, é difícil chegar de ônibus. A arquitetura da exclusão, né? Mas a gente tem um convênio com o Círculo Militar, que então os restaurantes do Círculo Militar aceitam os funcionários da Assembleia. A gente tem passe livre para entrar no Círculo Militar, que é um clube aqui do lado. Ou a gente pede comida, então delivery chega aqui, muitos, mas é caro, ou a gente traz marmita. Tem a Brigadeiro Luiz Antônio, com a Avenida Grande aqui, tem alguns restaurantes, tem o McDonald's, então dá para se virar razoavelmente. Dá um trabalho? Dá um trabalho, tem que andar uns 10, 15 minutos, tem que andar, tal, mas dá para se virar. Olha aí, até sobre isso tem pergunta. E já que estamos falando de pedir comida e tudo mais, né, tem uma pergunta muito singela aqui, que é assim, ó, muita hora extra? Então, eu não sou parâmetro, mas é que meio que não tem hora extra. Eu tenho lido muito, por mais que eu fale que eu não sou uma pessoa teórica, eu tenho visto muito vídeo e tal sobre o trabalho de chefes de gabinete em outros lugares. Tem muito pouca literatura, muito pouca coisa no Brasil, tem muita coisa sobre o chefe de gabinete do presidente americano. Tem até um livro muito bom, chama The Gatekeepers, que aí eu vou até entrar daqui a pouco no pouco da função. O porquê que não tem hora extra, porque não tem hora. A gente não tem um horário definido. O meu não é definido. Então, a ideia é que eu acorde antes da Andréia e vá dormir depois dela. Eu brifo ela quando ela acorda, se tiver alguma coisa, se tiver uma urgência, e eu descanso a hora que ela está descansada. Caso ela precise de alguma coisa, tomar uma decisão, saber alguma coisa da agenda do dia seguinte. É o meu jeito de trabalhar. E aí, de novo, aqui na Alesp são 94 deputados, em Brasília são 570. Cada chefe de gabinete é um. Tem o cara que é burocrata, tem o cara que tá lá na cidade dele, que não tá nem em Brasília, que não tá nem aqui em São Paulo. O cara tá em Iracemápolis. E é isso. Ele é o chefe de gabinete lá. Cada um desenha o seu trabalho. O meu é esse, é meio workaholic, eu trato a Andréia como se ela fosse executiva. Porque a gente lida com uma pauta que tem muita urgência. Hoje mesmo saiu notícia de plano de saúde, né? Tá falando que teve 5 vezes... quintuplicou lucro. É um negócio absurdo. Assim. Então a gente tem que reagir. Então eu recebo o briefing, passo. Então, por ser um cargo que demanda a noção de tudo que está acontecendo em torno da Andréia e das pautas dela, eu tenho que absorver a informação o tempo inteiro. Então eu meio que me dou poucas folgas. Mas tem muita hora extra. Assim. Dia de votação a gente vai até a hora que termina. Depois da votação a gente faz um resuminho do que aconteceu, faz um balanço como foram as coisas. Não é só votação, tem a questão das emendas, o tempo inteiro recebendo pedido de emenda, categorizando, a gente documenta tudo. Tem a gestão do time, que é super importante, então eu tenho que estar atento como é que está a saúde mental das pessoas do acolhimento, como é que estão as coisas. O noticiário se impõe, então, cai um avião
no condomínio do lado da casa da Andréia, em Vinhedo, há uns meses. Pô, vamos lá, o que aconteceu, como é que é? A notícia, o noticiário, ele traz fatos políticos o tempo inteiro. A gente tem que escolher o que vai reagir, o que não vai reagir, como é que não vai ser. Ó, essa tua resposta já está adiantando e misturando com uma outra pergunta que foi feita aqui sobre o dia a dia do mandato e os braços do gabinete, né? Tu já falou do jurídico, e essa questão da rede social e da reação que tu está dizendo também é muito importante, né? Ou seja, a gente tem pessoas escaladas, tem subtimes aí dentro, assim, e é mais de uma pessoa, como é que funciona aí? Porque lidar hoje em dia com isso é uma loucura, cara, né? Pô, notícia, velho, o cara acorda, vou ler a notícia para ver o que pertine ou não a gente se manifestar, cara. Criou-se todo um outro elo a partir, né, desse imediatismo, e o celular, e daqui a pouco tem que botar o celular de pé e gravar ali um reel, uma live ou coisa parecida. A gente tem um time de acolhimento, que são 5 pessoas, são 5 mães, que atendem as pessoas. Então, as pessoas entram em contato com a gente pelas redes sociais, a gente direciona para um formulário para ter tudo documentado, para não ser uma coisa assim, ligou, atende e fica perdida a informação. Deste formulário, elas vão puxando as pessoas e falando por chamada, para acolher mesmo, porque às vezes a pessoa só quer desabafar e saber o caminho das coisas. Às vezes é uma questão que demanda um projeto de lei, às vezes é uma questão que demanda um ofício para o Ministério Público. A gente já fez 170 mil contatos desde o começo do mandato. É muita coisa. Desses 170 mil, 50 mil viraram um atendimento. Em algum momento as pessoas falaram com gente do gabinete. Isso deu em 700 ofícios e 10 denúncias formais pelo Ministério Público. Isso é o time de acolhimento trazendo. Então elas ouvem, trazem, e aí a gente decide se isso vai para o jurídico vai ter que atuar de alguma maneira, a gente não pode judicializar nada, é um trabalho muito amarrado do jurídico, mas às vezes vai virar um projeto, virar alguma coisa, ou se vai para a comunicação. Então, esse é um caso interessante para a gente passar para a imprensa, para a gente... tem 60 casos iguais na cidade XYZ. Se tem 60 casos iguais, a gente pode acionar o Ministério Público. Então, tem um trabalho de inteligência. Eu tenho uma pessoa só para análise de dados, que fica o tempo inteiro em cima destas informações que a gente recebe das pessoas e de outros dados, orçamento, LOAs. A LOA tem muita informação, então quanto a Secretaria da Pessoa com Deficiência vai ter de investimento ano que vem? Quanto é isso comparado ao ano passado? Como é que a gente pode atuar em cima? Aí a gente faz essa intersecção. E eu tenho um administrativo que tem que lidar com as questões internas da casa, com a burocracia, RH, financeiro, e eu lido muito com a questão das emendas, que eu recebo, né, as emendas que a gente pode destinar, e isso é meio que feito na unha. A gente tem uma planilha com todas as emendas, todos os pedidos de emenda, para onde a gente pode destinar o que, como, quando, onde, pensar bastante nos lugares que vão receber. Então, mas o principal foco do trabalho nosso é o acolhimento e a comunicação, e aí a comunicação é isso. Tem 2 pessoas olhando as DMs da Andréia o dia inteiro, e as DMs não param. E os comentários, os comentários não param, e as pessoas têm que ser atendidas. E a Andréia vê, e é isso que é louco, assim, porque eu e a Andréia, a gente é cria de rede social, jornalista, e eu brinco, a gente foi forjado no pior dos infernos, que é o Twitter. Então, a gente acostumou, a Andréia lê muita mensagem o dia inteiro. Eu chego a pedir para parar, tipo, Déia, relaxa. Tem gente para fazer isso. Mas ela tá muito em cima, assim, porque é isso, as denúncias vêm por DM, as coisas vêm, às vezes ela printa, manda, olha, isso aqui, a gente já respondeu, vai responder, o que você acha de fazer isso e tal. Então, a rede social é muito um vetor de entrada, não tanto de saída. Eu acho que a gente tem sido mais receptivo, porque é muita informação. Acho que agora, a época de campanha, a gente vai dar um shift nisso e vai ser mais reativo. Mas também não ser a pessoa que reage a tudo o tempo todo, não ser... Tem esse lance também, a Andréia gosta muito de falar com propriedade. Então a gente prefere falar um pouco menos. Estudar, pensar. Chega a ser até engraçado ver alguém num gabinete dizendo assim, nós temos que estudar para quem é mais pertinente ou possível destinar as emendas e tudo mais. A gente vem aí, né, na semana passada de uma nova discussão sobre as emendas, aí no caso, né, dos parlamentares federais, porque se no final do ano eles não queriam ter que dizer para onde gastam e o quanto foi e como é que foi,
Agora a briga é assim, tudo bem, mas tem algumas que eu não quero dizer quem propôs e tem que ficar em segredo. Nossa, que mania do segredo, que mania gozada essa, né, do segredo no que diz respeito à destinação de verba pública. Mas não é o nosso tema agora, né, só me ocorreu porque é uma coisa que eu acho completamente surreal. A gente estava falando, agora há pouco eu puxei aquele exemplo, né, de uma série de TV, eu me lembro de outra que tinha há um bom tempo atrás, talvez a galera de hoje nem vai lembrar, que é os Aspones, aquele, Sim. que também era aquela história, né? Era um pessoal de um setor público totalmente sucateado, né? E lidava com aquelas agruras e tudo mais. Se o The Office fosse feito no Brasil, eu acho que era muito fácil cair para esse lado de o setor público que não faz nada, uma vagabundagem, porque visualizar aquilo, né? Já está, de certa maneira, na opinião de muita gente, cristalizado. Então, quem Sim. te ouve aqui, certamente percebe que não, cara. Tem gabinete, tem político, tem servidor que não está nesse clima aí de bota, como é que é, o casaco na cadeira e vai lá... Pendura o casaco. Vai no hipódromo ou vai em outros lugares. Enfim, né? Enfim, o que acontece? Tem outra série que surgiu aqui, né, nas perguntas, e essa é um pouco mais óbvia, né? Sim. A pergunta é bem simples, assim, ó, o quanto que é tipo House of Cards? É na mesma proporção que é, tipo, Maria do Bairro. É os Trapalhões. Tem dia que a gente brinca. Você tá entre House of Cards, Game of Thrones e The Office, VIP. VIP é muito parecido com a nossa rotina. VIP é muito parecido. Diz uma coisa que tu visualizou e disse assim, porra, VIP. VIP pra caralho. Nossa, cara. A suspensão do contrato do fornecimento de café. A polêmica do café na casa, cara. O funcionamento da casa sem tem o uma café. Tem uma sala do café. Eu não canso de falar isso. Tem uma sala na Assembleia que tem 3 tonéis de café, sei lá, de 500 litros, que são feitos, e aí eu levo 2 garrafas, e aí enchem uma de café sem açúcar e uma de café já adoçado. E aí todo o gabinete tem 2 garrafas térmicas. E é mágico, isso é maravilhoso, isso é muito VIP. E aí teve uma troca de mesa, na troca dos mandatos, o contrato ficou suspenso por, sei lá, 10 dias. E a casa ficou 10 dias sem café. Aí que virou Game of Thrones. Cara, virou aquela série da NBC, do Peacock, que era sobre o Coliseu. É mais ou menos isso, aí sim. Those Who Kill, alguma porra assim. É um negócio assim, virou, as pessoas ficaram revoltadíssimas. Então tem essas coisas, de tipo, o contrato que dá pau, e até do convívio mesmo, assim, é muito engraçado. Dia de protesto aqui dentro. O fatídico dia da Sabesp, que eu tomei gás de pimenta, gás lacrimogênio e spray de pimenta no olho ao mesmo tempo. Olha que blend, né? Que coisa incrível. Então, acontecem, tem dia que as coisas irrompem aqui. A gente já sabe, o clima fica mais tenso e tal, mas é bem parecido com algumas coisas de House of Cards, tipo as movimentações. Você percebe que tal projeto vai passar assim, assim, assado, o fulano vai conseguir fazer aquilo, gente. E aí, às vezes, você só assiste, às vezes você participa. É outra série que é famosa por quebra da quarta parede, né? O cara olha pra câmera e diz, olha aí. Tá vendo? Didi Mocó fazendo... mais ou menos, Mas é meio isso, é entre uma novela das 7, porque tem os casamentos, as pessoas estão aqui há 20, 30, 40 anos. Tem deputados há 40 anos, tem assessores que estão aqui há 40, 50 anos. As pessoas têm uma vida aqui dentro, então tem muito da novela, as pessoas que se gostam, as pessoas que se odeiam, e é divertido. Olha, fantástico. Ainda nessa linha, o pessoal quer saber muito sobre o teu telefone, teu ramal, e tem uma pergunta que eu achei sensacional. Assim, um chefe de gabinete tem quantas gavetas? O gabinete, quantas gavetas tem o tal do gabinete, né? Eu tenho direito a só 3. Eu tenho um armarinho pequeno. Eu sou tarado em caneta e material de escritório, então se deixarem eu loto minha mesa, gavetas de coisa. Mas o gabinete mesmo não tem, né? É triste. E o romantismo do ramal, assim, não, peraí, eu vou passar. Maravilhoso. Samir, eu vou passar para o ramal, então só um pouquinho. É maravilhoso. É maravilhoso. E toca por Elise? Toca por Elise não, ou não? Toca a música da Alesp. Temos uma música de fim de ano, criaram uma música, sei lá. Mas eu tenho um ramal. E eu ligo para o ramal. Às vezes, para resolver as coisas, isso é mágico. Para quem está acostumado com WhatsApp, Slack, meu time todo trabalha no Slack, WhatsApp, tá todo mundo conectado o tempo inteiro, no Google Drive.
Mas, às vezes, eu preciso resolver uma coisa com algum outro gabinete, perguntar para alguma secretária de alguém, alguma coisa, e é isso. Pego um telefone, aperto um ramal e falo com a pessoa. Falo, fulano, você vai descer para a comissão? Você consegue ir? Consigo? Tá, então tá bom. Fulano, você consegue trocar o horário de fala do seu deputado com a minha? Pô, consigo. Tá, então tá bom, beleza. Tá. Aquela história, o 7224 é direto na mesa da Marcinha. Exato. Direto na mesa do Poli. Caralho, isso é bom. Isso é poder também. Minha secretária e as micro demonstrações de poder. Outro dia eu precisei ligar para alguém no palácio, com o secretário de governo, e aí eu ia falar com o chefe de gabinete do secretário de governo. E aí a minha secretária ligou para a secretária dele. Aí a secretária dele colocou a minha secretária no hold para passar ele. E aí a minha secretária me passou. Que é assim, o Samir já tá na linha? Já. Aí me passou. Aí eu falei com a secretária dele, ela, só um segundo, o doutor fulano vai poder falar com o senhor. Aí eu fiquei no hold. Ah, claro, né? Tá achando que é barato aqui o negócio? Você vai escalão. E aí eu brinco. Hoje eu não vivo sem a Carol, que organiza a minha agenda e organiza minha vida, as coisas todas. Mas e também ela, como ela tem 10 anos de casa, ela faz Samir, não, deixa que eu ligo. Não é você que vai ligar. Deixa que eu ligo, porque aí a hora que ele estiver pronto, você não perde tempo. Você não fica 5 minutos esperando. Fico eu, e aí eu te transfiro. Tem essas coisinhas. Porra. Quando eu trabalhei de estágio em 2 tribunais, né, na época da faculdade, né, no TJ, Rio Grande do Sul, e no TRF4. No TRF4 tinha uma história maravilhosa, que tinha um cara que tinha um concurso lá de ensino médio, que ele consistia, sei lá, cara, ele levava papel de um andar para outro, levava xerox, né? A gente tá falando de um mundo pré-drive, pré-sistema EPROC, todo mundo tá conectado e tudo mais. Nossa, sim. Então o cara carregava processo para lá e para cá, a função dele era singela. Aí um dia ligou alguém para lá, e um colega atendeu, ele olhou com uma cara de deboche e falou assim, sei, sim, só um momentinho, ele está... Aí passou para um cara, que era o Alcântara, e aí o cara falou com alguém e ele assistindo e me cutucou com o cotovelo. Disse assim, cuida. Aí quando o Alcântara desligou o telefone, ele disse assim, ô Alcântara, era a tua mãe? E ele, era minha mãe, ela precisou ligar aqui para me perguntar um negócio. E tu tá passando o caô na velha, ô filha da puta? Porque ela ligou e perguntou assim, eu queria falar com o doutor Alcântara. Doutor Alcântara. O cara aplicou, não. Tu liga pra lá, mas assim, lá, por favor, né? Não é bem assim pra falar comigo, é doutor Alcântara e tal, isso aqui. O cara aplicou na mãezinha, rapaz. Puta merda. Não, olha aqui, histórias tem de monte. Já que a gente tá falando ainda na pegada House of Cards, né? Tem uma pergunta que é bem dentro do clima da série, que é o seguinte... Rola muito assédio jornalista para obter furos ou pautas? Fale olhando para essa câmera. Fale aqui na câmera da verdade. Cara, a relação com jornalistas do mandato da Andrea é muito boa e ela passa sempre pela nossa assessora de imprensa, que é jornalista. Então ela intermedia, pedido de pautas, informações que eles precisam. Então, estou fazendo uma pauta sobre saúde pública no Vale do Ribeira, sobre Vale do Paraíba. O que vocês têm de dado? A gente tem aqui que o hospital tal está precisando de tanto, tal. A gente consegue fornecer algum tipo de informação e o nosso gabinete é uma fonte grande de informação graças às denúncias, aos contatos, à história do acolhimento, uma coisa meio que alimentando a outra. E a Andrea é uma figura muito boa para entrevista, graças a Deus, assim, ela funciona bem na câmera, ela funciona bem no áudio, ela funciona bem no escrito. Então, a relação é muito boa. Não tem muito assédio porque assim, não tem muita pauta rodando pela Assembleia. O pessoal está muito mais visando o executivo, né? E Brasília. Então aqui fica meio com menos gente cobrindo e tal. Então a relação é muito tranquila assim, com a imprensa. Não tem essa coisa spotlight, grandes furos, investigações. Aí frustrou muita gente, porque a galera ia querer que tu dissesse assim, sim, a gente combina vários arregos e várias coisas. O Signal, o meu Signal bomba, eu tenho uma Wikileaks, mas na real a gente está com um déficit de jornalismo mesmo, né, que é foda, assim, são poucos cobrindo. Eu brinco que são os heróis, assim, que ainda se mantêm numa redação, se mantêm querendo fazer pautas relevantes para a população e para o jornalismo. Como jornalista, eu queria muito mais, assim, queria que os veículos mandassem mais gente para cá. Mas acho que é um caminho tem sido construído. Acho que
as pessoas verem a relevância da Assembleia, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá indo bem. Ó, vira casacas classificados, páginas amarelas, Craigslist, né? Muralzinho do Grêmio Estudantil. Anote aí no seu bloquinho, porque tem 2 perguntas aqui que o Samir vai nos dar uma ajuda aqui. Uma é, o que você sugere para quem tem interesse em trabalhar em gabinete de mandato? E cola com uma outra que também diz assim, ó, como eu faço se quiser mandar meu currículo para trabalhar em algum mandato? É só conhecer algum deputado pessoalmente mesmo? Então, eu sempre sugiro que a pessoa já conheça a equipe, conheça alguém, tenha alguma ligação. É muito difícil um cold call, assim, você mandar um currículo e a pessoa te chamar. Por quê? Cargo de confiança, né? E política. Você não pode abrir a porta para qualquer um. Tem que já ter algum conhecimento. A gente trata de questões que são muito, muito delicadas e muito pessoais até do deputado, né? Que tem a ver com valores, com princípio. Então, a ideia, eu acho que é você estar próximo dos candidatos e das equipes já na época de campanha. Quem se acredita? Quem se acha que vai fazer um bom trabalho, que você vai estar junto, que você vai agregar? Porque a equipe ela não é montada já pronta na campanha, mas logo depois você já tem uma certa noção de que perfis você quer e quais pessoas você conhece com quem você gostaria de trabalhar. Então, sempre é interessante. O e-mail da deputada é público, o e-mail dos deputados é público. Aquele e-mail, aquela caixa de e-mail, normalmente é uma secretária que abre, passa para o chefe de gabinete e tal, mas tem uma grande chance de que isso não vá ser tão frutífero quanto conhecer a equipe, conhecer o deputado, já ter uma proximidade, eles conhecerem seu trabalho, saber como isso se encaixaria no que o gabinete quer. Porque assim, o nosso gabinete, por exemplo, tem um time de acolhimento, outros gabinetes não. O cara vai ter gente que faz política na base. Então ele prefere ter, ao invés de, sei lá, um designer bacana, ele prefere ter uma pessoa que fica na região XYZ fazendo articulação política. Varia de gabinete para gabinete e com quem você quer trabalhar. Olha aí, olha aí. Bom, temos aqui 3 últimas perguntas. 2 delas são muito importantes e eu creio que tu já falou sobre isso nas outras vezes que tu esteve conosco aqui, mas como vai mudando a coisa, né? Como algumas questões vão surgindo, como algumas coisas vão ganhando novos coloridos e tudo mais, né? Eu acho que dá para responder, dá para conversar sobre elas de novo. E a primeira é o seguinte, eu vou botar depois no singular, mas ela está no plural, tá? Quais os êxitos que o gabinete participou e os caminhos para consegui-los? Então eu vou adaptar só um pouquinho essa pergunta, porque o Samir já falou de muita coisa aqui, ele e a Andréia também já falaram aqui no Vira de muita coisa, então eu vou botar no singular e vou adaptar um pouquinho, né? Se você fosse dizer hoje, uma coisa que é claro, pode mudar daqui 1 mês, daqui 2 anos, daqui 1 semana, enfim, hoje, escolhe uma questão que fosse assim, ó, olha, eu vou botar essa aqui no highlight, eu vou botar no topo da lista. As melhores coisas e os êxitos que o gabinete fez, eu vou elaborar uma listinha, pode ser um top 10, top 5, top 3, mas essa daqui, no momento, é a minha preferida, no momento é a mais efetiva, no momento é aquilo que a gente, né, tem de melhor. E aí, como é que foi para conseguir? Cara, são 2. Não é... Pode ser 2 então. Uma é qualquer aprovação de projeto de lei. Na Alesp, cada deputado tem direito a aprovar um projeto por ano. É um acordo da casa. A gente tem 110 protocolados. Então temos 110 anos de mandato para botar tudo na rua. Mas isso passa por uma negociação bastante difícil, que é eu tenho que sinalizar o projeto como prioridade, eu tenho que negociar ele com a base, eu tenho que negociar ele com o governo, eu tenho que fazer ele ir para votação, eu tenho que fazer ele passar pelas comissões, eu tenho que fazer ele ser aprovado pelo governador. Que, vamos lembrar, eu moro no estado de São Paulo. E sou de um partido de esquerda. Então, a negociação passa por tudo isso. E há uma diretriz, ultimamente, de que projeto de lei que gere custos, ele muito dificilmente será aprovado. Então, tem toda essa... Então, conseguir aprovar um projeto, fazer um projeto virar lei, é uma vitória assim. A gente chora de... Porra, que e é meio que o momento que a gente idealiza que o legislador vai fazer, né? É isso. E um outro é quando o governo paga uma emenda para algum lugar com trabalho foda.
Vou dar o exemplo do Hospital do Câncer da Criança de São José dos Campos, do GAC. O GAC, toda a emenda que eles recebem, nossa, alguma coisa, eles ligam ou mandam vídeo e a gente vai e faz visita e são super parceiros. E, cara, tu tá ajudando diretamente a fazer prótese para criança amputada por câncer. Isso não tem preço, assim, o negócio, você vira e fala assim, caralho, por que não tá todo mundo resolvendo isso? Só que, do mesmo jeito que o Hospital do Câncer de São José dos Campos tem, a Santa Casa de Bauru tem, a Santa Casa de Jaú tem, a Santa Casa de Franca tem, São Paulo tem 200 hospitais precisando. Mas quando você consegue operacionalizar, porque tem isso, a emenda vem, mas ela só é executada quando o executivo quer. Então a gente designa a emenda e ela não é paga na hora. Eu tenho que negociar o pagamento das emendas. Porra, vamos lá, tá precisando, não vai, tá, eu fico lá, eu com a canequinha na mão, pedinte. A Andrea faz um trabalho muito grande de conscientização do executivo, dos secretários, da necessidade do investimento no SUS, da necessidade de investimento nos hospitais que estão operando no vermelho. E tem essas coisas, assim, essas pequenas vitórias, que você recebe uma mensagem do nada, olha, agradece a deputada porque caiu a emenda e a gente vai poder comprar remédio de alto custo para as crianças da cidade. Então, isso daí é muito, 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 muito forte. Que legal, cara. Que legal mesmo, né? E, bom, junto com essa última resposta aí, que é importantíssima, que é crucial, que é o motivo pelo qual tu faz o que tu faz, né? Eu vou te botar a pergunta, aquela que, essa vai ser aquela assim, ó, do corte, aquela que vai parar nas outras, é aquela que o pessoal vai pegar e vai dizer, olha aqui, ó, ouve isso aqui, tudo mais, tal, né? Ó, desde que você está vendo as coisas de dentro, o que mudou na sua visão sobre política? Rapaz! Então... O rapá fui eu que botei, tá? Não tinha na pergunta. Rapaz! Xaropinho. Eu vou ser honesto, assim, dou muita coisa porque eu sempre fui cínico, né? Eu sempre fui escroto. Mas hoje eu entendo muito mais detalhes sobre a tramitação dos projetos, o porquê as coisas são tão morosas na visão pública, né, do público, e a razão das coisas acontecerem fica um pouco mais clara. Então eu vejo o jornal, eu já sei mais ou menos, tipo, deve ter acontecido isso, aquilo. Você fica mais... Você começa a ler a entrelinha, é como se mudou a lente, sabe? Você colocou o óculos e agora você enxerga melhor, ou mudou o foco da lente. E assim, o tema das emendas para mim, e de como elas funcionam e como ela é estruturante para o mandato, mudou muito. Antes eu nem tinha consciência de quanto a gente recebia. Um deputado estadual hoje recebe de 10 a 12 milhões por ano em emenda impositiva. Mais as voluntárias que você recebe de acordo com a boa vontade do governo. Normalmente, se você vota com o governo, você recebe as voluntárias. Mas a gente percebeu que as emendas são uma parte estruturante do mandato. E o principal que mudou mesmo também é que como a burocracia é rainha, ela é regente, saber navegar na burocracia é essencial. Se você não sabe, você está fudido. Você não sabe indicar uma emenda. Você não sabe cobrar. Você não sabe... Isso é muito, muito difícil. Isso mudou para mim bastante. A parte burocrática do tipo, não importa se é a gente, se é outro mandato, a coisa vai continuar andando. Isso é muito forte para mim agora. O barco segue tocando, eu estando ali ou não. Olha aí, cara, que maravilha. E aí tem uma última questão da nossa listinha aqui. O povo quer saber, né? Estamos aqui, né, em o povo versus, ou melhor, né, o povo pergunta para Samir Flint. E aí a gente tem essa última questão que eu vou trocar de lado ela também, porque ela pergunta assim, ó, como você faz para desestressar, kkkk, e priorizar demandas? Vamos deixar o desestressar para daqui a pouquinho, né? Porque a gente vai entrar depois nas nossas dicas culturais e tudo mais. Então, assim, uma coisa importante é o seguinte, priorizar demandas, isso aí é uma arte, né? Como eu faço? Eu lido com urgência. Eu lido com, tipo, o que é urgente ou não. Então, um pedido de emenda, eu só vou ter emenda no fim do ano. Então, ele não é urgente. Uma denúncia muito forte, que talvez a gente tenha que procurar a imprensa ou procurar o Ministério Público. Então, essa gestão de priorização ela é muito da urgência do que cai no colo, mas tem muito do time. Então, o time me ajuda
de novo, vou falar do papel da liderança, né, que é delegar. O time define o que é urgente ou não, porque eles sabem melhor do que eu. Eles estão ali na ponta, eles estão ouvindo a história. Então, porra, isso daqui é para a Andréia parar o que está fazendo agora, pegar o carro e na escola ver qual é a denúncia, que tem esse papel também de fiscalização, ou é para ela passar a mão no telefone e ligar para o prefeito e saber o que está acontecendo, ou não, a gente vai investigar melhor, entender como é que... Então tem muito disso, é o time mesmo que vai dar o tom real das coisas. O principal ferramental ele é humano, né? Então vem disso. E aí, falando do desestresse, se o senhor já quiser, a gente já emenda. Vamos começar pelo desestresse do trabalho, né, da liderança e de tudo mais. Uma pergunta que eu vou embutir aqui no meio, né, cara? Culpa ou algum tipo de amargura, assim, de puta merda, cara? Porque tá na liderança tá na responsabilidade. Nem que seja a de delegar. Pô, deleguei mal. Deleguei para alguém que não rola. Né? Não priorizei, né, o que deveria. Escolhi mal a urgência, né? Puta que pariu. Aí o cara chega depois e bota a cabeça no travesseiro, né? O Samir já falou que não bebe, né? Então, né? Bota a cabeça no travesseiro, faz como daí? Essa é uma constante, é um trabalho constante mesmo, de entender que eu vou errar todo dia. Que não vai dar. Tem prato que vai cair. Tem coisa que vai ficar para amanhã. Tem conversa difícil que vai ficar para amanhã. O principal e que eu tento é ter um canal aberto com todo mundo do time e de todo mundo do time entre si para as coisas fluírem, para as conversas fluírem. E o meu papel como líder é facilitar que essas conversas aconteçam entre as pessoas, para que eu não seja um mediador eterno, não sou pai das pessoas, não é uma família em que eu tenho que definir as coisas. Mas é um trabalho de gestão de frustração o tempo inteiro. Desde eu não posso aliviar o trabalho desta pessoa, porque pesou. Então, acolhimento é isso. A gente lida com gente que liga para cá falando que vai matar o filho e se matar depois. E como é que fica a saúde mental da pessoa que está acolhendo? E aí é isso, eu não posso blindar todo mundo de tudo que está acontecendo. Então, como lidamos com essas situações mais graves? Ou a frustração de um projeto nosso ser barrado. Fala assim, troca o projeto. Esse projeto que é o seu xodó, negócio que você trabalhou pra caralho, não vai pra frente. E aí tem um papel meu que é muito grande, que é de ser o melhor amigo da Andréia, né? E a minha maior frustração todo dia é não conseguir proteger mais ela. Porque ela tá o tempo inteiro se expondo e indo atrás das coisas e tomando os nãos que a gente toma e vendo os planos de saúde destruindo a saúde pública no país e a saúde privada. Porque é isso, né? Você destrói a saúde privada e você sucateia a pública. É horrível. Mas meu principal trabalho, eu vejo isso muito na questão do chefe de gabinete como a figura chefe de gabinete. Meu trabalho é contrariar o mandatário. Eu sou a pessoa que olha para ela e fala, esta ideia não, isso não. Tu realizou teu sonho, então, de ser o cara do vai dar merda? Sou. E eu tenho pessoas que falam vai dar merda para mim o tempo inteiro. Janaína, nossa RP, meu time de comunicação, mas eu já era essa pessoa nas agências, né? Eu já sempre fui essa pessoa. Sempre fui o fatalista. Mas com a deputada, tem um papel essencial de ser a pessoa que vai falar a verdade para ela, independente da dor que isso possa causar. Que é, não, hoje não. Isso não dá. A gente não consegue. E é muito frustrante. É muito frustrante. Porque tem o papel de melhor amigo, de ser apaixonado pelo trabalho dela, pela pessoa que ela é por ela. E ser liderado por ela me obriga a ter esse papel, né? É o que ela espera de mim. Que eu mande a real. Então, em N negociações que a gente vai fazer, que a gente está na expectativa de que um projeto que a gente está ajudando a fazer vai... E a Andréia fala, não, vamos fazer um vídeo, vamos botar a banguinha. Eu tipo, não, porque se a gente fizer isso, vai dar problema assim, assado, o fulano vai ficar coado. E ser essa pessoa é muito ruim. Essa é uma grande frustração. E é o lance do desestresse, assim, não tem. Porque você leva para casa. E você leva para casa e você volta dia seguinte, e às vezes você não parou de pensar, porque você quer achar uma solução para as coisas. Então é um papel difícil.
Olha aí, bota difícil. Eu tenho uma frase que é muito boa, que é, tem uma entrevista, tá no YouTube, dos chefes de gabinete do Reagan, do Clinton, do Bush, filho, e do Obama. 4 ex-chefes de gabinete sentados conversando. E eles falam do quão difícil é, né? O cara fala, pô, o Obama é teimoso, a gente tinha uma relação de amizade, é difícil. Então. E aí um cara falou, eu tive o pior trabalho de todos vocês. Eu tive que convencer o Bush a não voltar para a Casa Branca no 11 de setembro. E ele gritava comigo. E ele ameaçava me demitir. E ele esperneava. E eu falava, você não vai voltar, o serviço secreto não deixou. Eu sou a pessoa que fala não. Depois eu vou mandar o link pra pôr na descrição. Porra, que é uma delícia. Óbvio que vai estar no nosso site junto. Mas é foda, assim. Ter esse papel é muito difícil. Olha aí, não, esse link a gente quer a jato, assim como os links do que a gente vai falar a partir de agora, nas nossas dicas culturais, você encontra em viracasacas.com, tudo bonitinho. Se vai comprar algum livro aí, usa o nosso link maroto de lá, que pinga alguma coisa, dá uma raspadinha na Pedra Filosofal e cai para nós aqui, dá uma olhada em tudo que a gente está colocando lá, a descrição do episódio também, porque ouvir, você sabe, né? Você ouve em todas as plataformas, aí, em todos os lugares, lugar tudo aí, que tá por aí. Enfim, a gente chega naquele momento que o Samir já conhece muito bem, que é um momento que é oferecido por O Artesão, pizzas para você assar em casa. A gente vai ter um mundo de sabor, um monte de coisa no Artesão, um monte de coisas novas chegando por aí. E é claro, estando em Porto Alegre, região metropolitana ou em Criciúma, você pode pedir o Artesão e dizer assim, olha, eu sei tudo agora sobre o que é chefiar um gabinete com responsa, porque eu ouvi o Samir. Aí você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Dani Boscato, ela mesma. Bom, eu vou fazer de um jeito que eu não pago a teleentrega e a pizza, porque eu vou para comer na casa do Pontinho. Isso, próxima vez que eu for a Porto Alegre, eu dou um jeito ideia dele pagar e eu falo, não, deixa que entrega por minha conta. Tá, ninguém vai pagar nada, então, né? Então, eu não vou pagar nada. Isso, a gente vai fazer um comitê ali. Mas vamos lá. Aguardando esse dia aí ansiosamente, nós temos aqui que falar para os nossos ouvintes sobre alguma coisa que a gente queira dar de dica, que a gente queira recomendar e tudo mais. E a tradição da casa é que os anfitriões começam para que depois, né, os convidados venham para, de repente, dar uma lustradinha numa dica aí, ou coisa parecida. A minha dica é um livro que eu terminei de ler na outra semana, que é um livro de um dos escritores que se tornou, por acaso, um dos meus preferidos. Ele não era, mas ele passou a ser, que é o Haruki Murakami, né? Não estou falando nenhuma surpresa no sentido de, olha, um cara desconhecido, não. Um escritor até meio polêmico, dado que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que fala verdade sobre ele, que ele é muito repetitivo, às vezes ele é muito chato, né? Isso tudo é verdade, ele é extremamente repetitivo e chato muitas vezes, mas eu gosto dele. Eu tinha lido um livro que era um conto pequeno uma vez e não me agradou e eu tinha dado esse cara como arquivado. Aí depois... E você leu qual? Eu tinha lido, como é que é? Enquanto Noite Não Chega? Né? Não sei. Eu não lembro o nome agora. Eu detestei de tal maneira que eu nem lembro o nome direito. Aí a minha esposa me convenceu, não, cara, lê o Kafka Beira-Mar, tu vai gostar, e pá. Aí eu li o Kafka Beira-Mar, eu adorei. Aí eu engatei nessas coisas mais surrealistas dele, e aí eu não parei nunca mais. E agora, o último que eu li foi um dos primeiros que ele escreveu, mas que foi lançado no Brasil bem depois, que é O Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas. É uma coisa bem no estilo dele, uma coisa que vai misturar surrealismo, vai botar mágica na realidade, vai temperar com uma série de situações inusitadas do seu protagonista, que, para variar, quem é, Samir? É um homem que cozinha, que ouve jazz, né? Um homem sofrido por não ter sofrimento. A mulher abandonou ele, mas ele tem umas amantes ocasionais. É um livro do Murakami. Eu poderia não falar nada e só dizer isso, que tu sabia que era um livro do Murakami. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, eu tenho frisado para as pessoas, não que seja uma puta propaganda, o livro é maravilhoso, na minha opinião, de qualquer jeito. Mas tem uma coisa que eu tenho frisado, né? Ele foi escrito há 40 anos atrás, tá? Em 85. Ele tem uma sacada de roteiro, cara, que é muito, 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 muito parecida com Ruptura.
muito parecido até demais, né? Olha. Então, né, eu tenho usado isso de forma meio covarde para fazer propaganda. Claro, o cara vai ler, ele não vai encontrar o roteiro de Ruptura, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho dito isso para ver se eu convenço as pessoas ultimamente, cara. Eu adoro Murakami, Caçando Carneiros, eu adoro Kafka, eu adoro Dance, eu adoro. E esse aqui, gostei bastante, né? No meio desse homem amargurado que ouve jazz e cozinha, tem muita beleza também na narrativa dele. Então eu vou emendar no meu Murakami. Olha aí. Que é o clássico, 1Q84. Opa, esse eu tô me preparando, vai chegar. Que é 2 volumes, o segundo é chatinho e tal. Mas eu adoro o 1Q84 porque é o lance do realismo fantástico, da coisa, do elemento místico, mágico no meio da coisa, numa narrativa que eu cheguei a um ponto em que eu olhei e falei, por que eu tô lendo esta merda? E tava muito bom, tava muito gostoso. Tem para mim que tem um lance no 1Q84 que já tem material suficiente sobre ele para você ler sobre o livro depois de terminá-lo. E aí você começa a entrar, e essa é a minha dica. Lê o 1Q84 e depois vai mergulhar nos blog posts dos anos 2000 sobre o 1Q84, o que ainda tem de acervo na internet de debate literário sobre o livro. Porque é bastante interessante. De novo, objetificação feminina, todas aquelas cagadas do homem, o coitado do homem que tem uma vida sexual mais ou menos, mas tem. Mas é um livro muito, muito, muito gostoso. E eu vou falar o que eu faço para relaxar de verdade. Porque isso me faz apanhar toda vez que eu falo. Porque eu não respondi a pergunta. Como eu relaxo? Eu assisto 24 horas. Porra! Em loop. Eu achei que vinha o vídeo dos carros, aquele lá. Não, tem. Da resenha do carro. Não, que esse daí eu já dei de dica da outra vez. Já deu. Não, e é realmente. Carro de review. Eu que não gosto de carro, é inusitadamente bom. Carro de review. Assistam. De novo, vou mandar os links de novo, do Vectra, do Santana. Mas eu assisto, e essa é uma dica que eu dou para as pessoas. Tem 2 coisas que eu uso de fio dental mental. Higiene mental. É o TikTok, que eu adestrei o meu para mostrar só coisas que eu gosto, e é para alienação mesmo. E uma série que você já assistiu e que não demande prestar muita atenção. Eu assisto The Crown e eu assisto 24 horas. Em loop. Ver o Jack Bauer gritando com pessoas e dando tiro a esmo e sendo o mais absurdo exemplar da tirania americana com o resto do mundo, com exemplos absolutos de fascismo e racismo contra árabes, latinos, eslavos, russos. A série é execrável. Mas o meu lance eu já decorei as falas. Então, assistir aquilo, eu fico tricotando, ou eu fico no celular, e aquilo só fica passando de loop. Tendo a fazer isso com Lost também. Mas aqui Lost eu presto mais atenção. Quando o Samir fala tricotando, você que eventualmente não conhece, ele está falando literalmente. Literalmente. Tá? 2 Depois agulhas, indica também de lã. Indica um tutorial aí pra galera que quer Vou indicar um tutorial de isso, vai ter todos esses links aí com a gente. Me cobre. Cara, que conversa maravilhosa, né? Conversa que a gente poderia fazer ela de vários jeitos aqui, e há alguma que outra pessoa que de repente vai dizer assim, olha aí, estão fazendo uma espécie de, né, estão levantando a bola do cara, estão fazendo um portfólio para eles. Não, ao contrário, cara, a gente precisa saber disso aí, porque isso aqui é política que a gente vive, é política que a gente faz, né? Porque é muito fácil eu chegar e ficar aqui berrando alguma coisa assim, ó, comunismo, você quer capitalismo pra puta que pariu, cara, é difícil, sabe o que, Samir? É difícil alguém vir aqui e me dizer assim, cara, eu tive que ali falar com um deputado da direita e com a equipe do outro para aprovar um projeto que é para vir uma grana para um hospital de uma criança com câncer. Isso aí que é foda. Gritar, eu fico gritando, cara. Se quiser, eu fico aqui todo dia dizendo assim. Eu grito para um caralho. Não, mas eu poderia ficar aqui nessa história de pau no cu do capital. Sim, pau no cu do capital, mas pelo amor de Deus, cara. Alguém está fazendo o teu trabalho que possibilita que uma mãe seja acolhida, que possibilita que uma obra seja feita, que possibilita que uma criança tenha um tratamento, cara. Né? É um negócio que me dói um pouco. Que às vezes eu acho que eu estou fazendo pouco nesse sentido, no sentido revolucionário da coisa. Mas aí é foda, porque aí às vezes você ouve daquela mulher que tá sem marido. Eu não ouço diretamente, mas eu recebo do time
ó, fulana foi acolhida e falou que conseguiu, depois da gente mandar o ofício e tal, não sei o quê. A vida daquela pessoa vai mudar. A vida daquelas pessoas vai mudar. É revolucionário numa escala menor, pontual. Ou maior, né, pouco. cara? É maior para ela, mas eu acho que na conjuntura a gente tem que entender se, assim, alguns ovos vão ser quebrados. Normalmente são os meus. Então, a gente precisa estar segurando a barragem. A Andrea tem duas falas dela que eu acho muito boas e que eu queria só encerrar com elas. Assim. Uma é que perguntaram para ela uma vez se ela já sofreu capacitismo por ser uma mulher autista, né? E se já trataram ela como incapaz por ser autista. Ela falou que não, que ela nunca percebeu, porque já tratam ela assim por ser mulher. Então, este lugar de uma mulher na política, de uma mulher disputando espaço, é um lugar muito difícil. E a outra às vezes a gente tem umas brigas que vão meio que contra grandes sofismas e grandes questões políticas mesmo. Nossa, a gente tem que... não é o ideal. Não é o ideal. Eu estar lutando para ter menos aluno na sala, quando na real eu tinha que estar lutando para o professor se emancipar e ganhar muito mais. Mas, assim, o que resolve o problema dessa pessoa hoje? Porque, assim, esta criança está sem aula hoje. Esta pessoa está sem hospital hoje. Quando é que a gente vai resolver esse problema? Se for esperar para ter a solução ideal, revolucionária, e que vai mudar tudo, e que vai quebrar todas as paredes, e que vai... essa pessoa vai continuar fodida hoje, amanhã. Então, a gente precisa agir com imediatismo em algumas coisas. Falou tudo. Bom, para você, né, que está até aqui conosco, fica sempre aquele nosso agradecimento, fica sempre aquele pedido para compartilhar, para comentar, para recomendar o Vira Casaca. Isso é um apoio que você faz, né, sem precisar pagar, nem que seja R$5 por mês. Esse é de graça mesmo, né? Você vai lá e clica no botão, dá-lhe a possibilidade de espalhar esse tipo de conversa que a gente tem aqui. Samir, mais uma vez, muito obrigado por mais uma presença muito legal dentro do Vira Casacas aqui. Aqui tu entra, né? A gente faz a brincadeira, mas na verdade é sério, né? Aqui tu entra, tem a chave, né? Tá passando pela frente, tá precisando usar o banheiro, né? Pode entrar, né? Pode abrir a geladeira, tá sempre tranquilo aqui para ti chegar e colocar, né? Seja a pedido do povo, como é muitas vezes, seja cavando o pênalti, como também dá para ser, com carinho, né? E a gente se despede dando um tchau, dizendo que, apesar de todas as falhas, né? Somos homens inocentes, né? Homens normais, né? A gente tenta fazer, né? Eu tentei! Não, inocente não dá pra dizer que eu sou. Já passei. Bom. Fale por você. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.